Por que você continua atraindo as mesmas coisas, mesmo querendo mudar? Você já tentou mudar algo na sua vida, mas você sente como se alguma coisa te puxasse de volta e quando você vê, você está no mesmo padrão que você estava antes. Você até terminou um relacionamento porque não te fazia bem, mas de repente você se viu de novo numa relação com as mesmas dinâmicas, os mesmos problemas. No trabalho, você já tentou mudar de trabalho e quando você estava lá no trabalho novo, parece que o ambiente era tóxico também e tinha os mesmos tipos de problema? Você já tentou colocar uma dieta, um estilo novo de vida saudável, bem legal, para que você pudesse se sentir melhor, mas antes que você pudesse fazer aquilo acontecer de verdade, você já caiu de novo no velho padrão de antes. E isso tudo acontece, gente, porque a maioria de nós, a gente está tentando criar um futuro novo, levando o nosso eu velho. Isso é um conceito que o Joe Dispenza fala e que eu gosto muito. E por mais que eu sempre gostasse muito de trabalhar a reprogramação mental, as nossas emoções, a nossa espiritualidade, eu aprendi com ele a questão do nosso corpo, como o nosso corpo está envolvido nesse processo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, do porquê que a gente tenta viver uma mudança, a gente tenta viver algo novo, mas a gente muitas vezes não consegue e se vê novamente vivendo o mesmo padrão, a mesma situação na nossa vida. E isso não é falta de fé e nem de força de vontade, simplesmente é a gente querendo fazer algo novo operando num sistema antigo. Pensa assim, a gente tem cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E de todos esses pensamentos, sabe quantos são idênticos aos do dia anterior? Mais de 90%. Esse é o famoso piloto automático que a gente fala. Nós vivemos literalmente num loop automático, sempre repetindo os mesmos padrões de pensamentos, emoções, o mesmo diálogo interno. Então a gente tem vontade de mudar. A gente quer promover uma mudança na nossa vida, a gente sabe com a nossa consciência algumas coisas que a gente precisa fazer. Mas a gente está nesse piloto automático, alimentando todos os dias os mesmos pensamentos. E como que isso funciona, gente? Isso é algo que eu explicava muito para os meus clientes de hipnoterapia, que cada pensamento gera um sentimento, os sentimentos geram as nossas ações e as nossas ações determinam o nosso comportamento. Então tudo começa no pensamento. E o Dr. Joe Dispenza, a parte que ele explica que eu amo e que eu acho que faz muita diferença a gente entender, é que cada pensamento gera uma emoção. Mas essas emoções, elas liberam um coquetel químico no nosso corpo. E isso é real, gente. São hormônios, neurotransmissores, são fatos físicos mesmo que essas emoções disparam no nosso corpo. E o nosso corpo, ele se vicia nesse coquetel químico. E não interessa se essa química é boa ou ruim. O corpo, ele está acostumado já. E o corpo sempre vai buscar o que ele está acostumado, que é o que é seguro para ele, o que ele já sabe lidar, ele já aprendeu a lidar. Então é por isso que toda vez que a gente tenta pensar algo diferente, fazer algo diferente, o nosso corpo resiste. Quando você quiser promover uma mudança na sua vida para gerar resultados diferentes, o seu corpo vai resistir da mesma forma que um viciado entra em crise de abstinência quando ele quer se libertar de uma substância química. Claro que em proporções diferentes, mas eu quero que você entenda que o seu corpo ele é viciado nos seus padrões de pensamento e nos seus padrões emocionais. É por isso que a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, em seguir uma dieta. O seu corpo, se ele está muito acostumado com açúcar e com alimentos ultraprocessados, ele vai pedir aquilo desesperadamente, que é o que ele está acostumado. E não é só uma questão física, é também o hábito, o conforto mental que aquilo traz. A gente fala muito em inglês comfort food, que quer dizer que são as comidas que trazem conforto. Então não é só a química do corpo querendo aquilo, mas é do que traz aquele conforto, aquele aconchego. Por isso que a gente se apega a certas coisas. E isso não serve só para dieta.
Você conhece aquela pessoa que parece que está sempre envolvida em algum tipo de drama? Se não for um drama nas amizades, alguma coisa assim acontecendo, um drama de relacionamento, por exemplo, a pessoa que está naquela relação que eles estão sempre brigando, mas também estão sempre se entendendo. Então fica aquele padrão, eles brigam demais, demais, demais e também se entendem, briga, se entende. E parece que é aquele relacionamento que não é muito saudável, sabe? São brigas sérias, briga feia, mas daqui a pouco eles se reconciliam. Por quê? Porque essa dinâmica do drama, do cortisol elevado, da adrenalina, também é algo viciante para o corpo, é algo que o corpo está acostumado. Então você pode ver que essas pessoas, quando elas entram em um outro relacionamento em que as coisas ficam num padrão mais estável, a pessoa não consegue, ela normalmente sai desse relacionamento e volta para um relacionamento que tem o mesmo padrão do anterior. Porque mesmo que ela não perceba, ela é viciada nesse tipo de drama. E é por isso que o Joe Dispenza fala que o nosso corpo acaba virando a nossa mente depois de um tempo. Ele fala até da mente subconsciente. Por quê? Porque os dois estão operando juntos. É todo um ciclo. É o pensamento que gera uma emoção, que gera um resultado no corpo, uma química no corpo, e é aquilo que vai determinar a maneira como você age, a maneira como você se comporta. E é por isso que toda vez que você tenta promover uma mudança na sua vida, você não está lidando apenas com a sua mente, você também está lidando com um corpo viciado. Então entende a virada de chave que essa informação pode trazer para a sua vida. Conhecimento é poder. Toda vez que a gente tenta mudar e que a gente lida com a resistência da nossa mente, a resistência do nosso corpo, o corpo ganha, porque ele já está condicionado há muito tempo. Não é uma visualização, uma meditação ou uma informação que vai mudar um sistema que está operando dessa forma há décadas, há muito tempo. É um trabalho. Mas quando você, com esse conhecimento, entende que da mesma forma que você é a pessoa que está gerando essas emoções, esse corpo, você também é a única pessoa responsável por gerar essa transformação. E tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil. Ainda é desafiador, mas fica mais fácil no sentido de você saber exatamente com o que você está lidando, entende? E qual que é o nosso erro mais comum? Achar que o problema sempre está fora de nós, sempre está no outro, sempre está nas circunstâncias que a gente está vivendo, sempre está no lugar que a gente está inserido, mas sem pensar realmente nesses padrões de pensamento que a gente está alimentando e na química que a gente está dando para o nosso corpo todos os dias. Porque se você tenta mudar, mas os seus pensamentos continuam os mesmos, você continua gerando a mesma química no seu corpo todos os dias. Então, por exemplo, se você acorda todos os dias e o seu primeiro pensamento que vem à mente é: nossa, mas esse mês vai ser muito difícil, ou nada dá certo para mim. Realmente eu não sou uma pessoa de sorte. Nossa, eu não consigo fazer nada direito. Você está literalmente alimentando e reforçando os mesmos padrões mentais todos os dias. Então, quando a gente fica pensando que o problema é lá fora, a gente esquece de olhar para o principal, que é o que a gente está emitindo. Tem outra coisa que o Dr. Joe Dispenza fala que eu acho muito legal, é que ele fala assim: se você fosse para uma ilha deserta hoje, você levaria você junto? Você, a pessoa que você é hoje, com os seus padrões, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, você levaria essa pessoa junto para essa ilha? Porque em outro lugar não ia demorar muito para sua vida ser de novo a mesma. Às vezes a gente fica achando que o que a gente precisa é de uma outra circunstância. Eu preciso mudar de cidade, eu preciso mudar de emprego. Realmente, emprego você pode ter aí outros objetivos, outras vontades, mas é só um exemplo que às vezes a gente acha que o problema está em tudo, inclusive até para fazer uma dieta ou para mudar o estilo de vida. Ah, eu só consigo fazer se a minha vida tiver assim e assim, senão eu não consigo. A gente coloca tudo na circunstância externa, mas sem pensar em como trabalhar nossa mente para fazer as coisas serem diferentes. E aí, gente, uma das partes mais importantes desse processo todo é que a gente sempre acha que para atrair algo diferente para a nossa vida, basta a gente pensar. Pensar, se concentrar e querer muito algo que a gente vai de alguma forma atrair isso.
Mas a verdade é que o universo ele não responde ao que a gente fala, ele responde ao que a gente vibra. É a mesma coisa que uma estação de rádio. Não adianta nada você querer ouvir bossa nova, mas você sintonizar na rádio rock, por exemplo. Não bate uma coisa com a outra. Você quer uma coisa, mas a sua vibração está sintonizando em outra. Então, o universo ele não vai responder para aquilo que você está afirmando e você de repente está acordando e falando, ah, porque eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou próspera, sabe, eu atraio coisas boas para minha vida, mas depois durante o dia inteiro você está emanando outra coisa. Você chega no trabalho de mau humor, você só reclama quando você conversa com alguém no telefone, ou você fica alimentando esses pensamentos autodestrutivos, o seu diálogo interno não é legal. Entende como isso entra em conflito? E aí, outra coisa que o Joe Dispenza fala muito é que a gente precisa aprender a sentir o que a gente quer que seja a realidade, porque é o sentimento que cria, não é só o pensamento. E aí você pode me perguntar, mas Helena, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sentir algo que eu não consigo? Eu tô com ansiedade, com depressão, tô estressada, tô frustrada, tô chateada, como que eu vou simplesmente começar a sentir algo diferente disso? E, gente, o que eu conversei com vocês no último vídeo tem a ver aqui também. A gente não tem mesmo como pular da escala vibracional de uma escala muito que a gente esteja vibrando muito baixo já para um padrão muito alto e perfeito. A gente não tem como fazer isso. A gente tem que começar a gerar um movimento para se sentir melhor e aos poucos ir subindo na escala de vibração. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar como está o meu padrão vibracional, como está a minha casa emocional, o que que eu estou emitindo para o universo. E a maneira que você vai saber o que você está emitindo é você pensando em como você se sente na maior parte do tempo. Agora veja bem, eu não quero que você pense como você se sente quando algo bom acontece ou quando algo ruim acontece. Não é isso. Eu quero que você pare para pensar como você se sente na maior parte do tempo. Nas coisas rotineiras. Quando você acorda, quando você está indo para o trabalho, quando você está indo ao mercado, quando você está simplesmente conversando com as pessoas, como que é a sua casa emocional? Qual que é o seu estado vibracional mais comum? Eu falo casa emocional porque eu já gravei um vídeo sobre isso aqui, é um vídeo bem antigo e é um conceito que o Tony Robbins usa muito, que é do nosso padrão mesmo. Ele fala que a nossa casa emocional pode acontecer qualquer coisa, mas esse estado emocional que a gente está mais habituado é o que a gente tem tendência a voltar. Se você parar para fazer uma análise de como você está na maior parte do tempo e você vê que não é um estado emocional legal, quer dizer que essa é a sua casa emocional, é o lugar que você tende a voltar na maior parte do tempo. E se você não quer isso, você precisa começar uma transformação para que você comece a melhorar o seu estado vibracional de uma maneira geral. Então, por exemplo, você é aquela pessoa que chega no trabalho todos os dias com um sorriso no rosto, falando bom dia para todo mundo? Você dá um bom dia feliz para sua família, dá um abraço, dá um beijo no seu marido, nos seus filhos, na sua esposa, enfim. Como que você age no dia a dia quando não tem nada de diferente acontecendo? Você vai no mercado, você é gentil com as pessoas, você é educado, você cumprimenta, você é paciente no trânsito? Como que você é quando a sua vida está simplesmente normal? É isso que é o seu estado vibracional dominante. Então, se você falar assim para mim: "Nossa, Lena, na maior parte do tempo eu tô reclamando, eu tô sentindo frustração, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo revolta", então esse é o seu estado vibracional no momento. Não vai ter afirmação positiva nenhuma que vai funcionar enquanto você estiver emanando essa vibração. E aí a próxima pergunta é: então tá bom, Alena, como que eu faço para mudar isso? Como que eu faço para sentir algo diferente do que eu estou sentindo? Eu não consigo. Gente, é prática. É a mesma coisa que você ir para academia em um dia e achar que você vai sair de lá com o corpo dos seus sonhos. Com o nosso estado mental, emocional e com qualquer transformação que a gente queira na nossa vida, o segredo é a constância. O Dr. Joe Dispenza ele fala que neurônios que disparam juntos se conectam.
Então, o que que você precisa fazer com esse conhecimento, gente? Por isso que eu falo que conhecimento é poder. Olha que maravilhoso. Se você pensa que neurônios que disparam juntos se conectam e que você tem a capacidade de criar novos circuitos cerebrais para criar novos hábitos e novos padrões de pensamentos, você entende que você tem esse poder, que você tem essa capacidade. É igualzinho aprender a dirigir. No começo você não consegue, mas depois de um tempo aquilo não fica tão automático que você nem pensa mais para dirigir, ou se você está aprendendo uma nova língua, aprendendo a tocar um instrumento, é a mesma coisa. Você tem que todos os dias, com muita intenção, a constância ganha da intensidade. Então, todos os dias, com intenção, com constância, que seja 10 minutos por dia, você se colocar em um estado desejado, de paz, de gratidão, de tranquilidade, de felicidade. Pensa que quando você está fazendo isso, você está disparando esse coquetel químico para o seu corpo. E por mais que aquilo, gente, pareça muito fake no começo, pareça muito falso, seu corpo não consegue aceitar esse pensamento, essa ideia, insiste. É uma questão de treino. Você quer que o seu corpo aceite sim o que você quer viver. E tenta na hora que você for começar a fazer esse exercício, essas visualizações, tenta escolher a parte que no momento mais está te incomodando na sua vida. O seu sonho é ter um relacionamento saudável? É encontrar o parceiro ideal? É viver uma felicidade matrimonial? Começa a visualizar isso. O seu sonho é uma realização profissional? Começa a visualizar isso. O seu sonho é viver um novo estilo de vida saudável, de dieta, de exercício físico, transformar o seu corpo? Começa a visualizar isso. Porque normalmente quando a gente pensa, por exemplo, na dieta, o seu corpo automaticamente já vai alimentando pensamentos. Nossa, mas isso é muito difícil. Não, mas eu não consigo. Não, mas eu vou sofrer. Não, mas eu vou me estressar. Então você entende como você já está alimentando o seu velho eu? Agora, e se você experimentar fazer visualizações de você se sentindo feliz, saudável, de você sentindo alegria em comer saudável, você sentindo disposição, energia, se sentindo forte, se sentindo feliz, com a sua autoestima elevada. Pensa bem como você está programando a sua mente para enxergar a dieta e o exercício como algo maravilhoso na sua vida. E aí, aos poucos, essa química que você está liberando para o seu corpo vai começar a aceitar isso e ele vai começar a se sentir melhor em relação à dieta e o exercício. A mesma coisa o relacionamento. Vai visualizando como você sonha ser tratado ou tratada, como é o tipo de pessoa que você quer atrair para sua vida, qual é a sensação que isso te causa. Entende, gente? É uma questão de você fazer um trabalho mental mesmo, você ensinar o seu corpo a receber essas informações. Da mesma forma que eu falei do pensamento positivo num outro vídeo também, que não adianta a gente pensar positivo se a gente não treina o nosso corpo a aceitar isso que a gente quer colocar dentro dele. Então, por fim, o que eu quero que você entenda é que você não está preso ou presa nesses padrões, atraindo coisas que você não quer mais para sua vida, simplesmente porque você é uma pessoa fraca ou porque você não tem força de vontade. Você só está preso num loop. E esse loop é o seu sistema interno tentando operar com uma programação antiga, uma programação velha que não serve mais para você. Acontece que agora você já sabe o que fazer. Você já sabe que os seus pensamentos geram emoções e que as emoções vão sim determinar e fazer toda a diferença no teu comportamento. E você também já sabe que essa mudança só acontece quando você parar, observar a sua casa emocional e começar a trabalhar constantemente para atingir um estado mental novo, todos os dias com constância. E se essa informação fez diferença na sua vida, se isso virou uma chave, te inspirou de alguma forma e te fez entender que você tem absolutamente tudo o que você precisa na mão para começar a gerar uma transformação verdadeira e duradoura na sua vida, curte,
comenta, compartilha com alguém que você acha que também vai se beneficiar dessa informação, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque tudo isso é muito importante, gente, para que essa informação seja levada para mais pessoas. E também me deixa saber aqui nos comentários qual é o padrão que você percebe que você está repetindo na sua vida. Porque só de parar, observar e escrever aqui, você já começa a exercitar esse movimento e essa observação. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.